Do lado nós temos Thomas Locke, essa é boa. Se o homem saber, ou melhor, perdão, corta aí, Alexandre, tá? Então às vezes nessa você vai sofrer para editar. Não faz eu dar risada. Muito bem, pessoal, então nós começamos nossa aula hoje falando do pensador britânico, cujo nome está no quadro, John Locke, ok? Nós estamos dando sequência ao conteúdo denominado Teoria Contratualista do Estado. Teoria Contratualista do Estado. Nós falávamos na aula anterior sobre aquele pensador que inaugurou essa teoria, que é Thomas Hobbes. Bueno, e hoje nós vamos falar então um pouquinho, de forma bem introdutória, sobre a teoria contratualista do Estado a partir de John Locke. Ok? Então, John Locke, o que ele faz? Ele dá sequência ao pensamento de Thomas Hobbes. Ele dá continuidade, mas é uma continuidade em que há uma revisão. Há uma continuidade e, ao mesmo tempo, uma ruptura, uma separação com o pensamento de Thomas Hobbes. Então, John Locke, se não me falha a memória, nasce em 1632 e falece em 28 de outubro de 1704. Então, ele morre no início do século XVIII e deixa um legado tanto na área de política, de filosofia política, quanto na área de filosofia voltada para a teoria do conhecimento, tá bom? E ele é um pensador que a gente pode estudar em diversas áreas do conhecimento, na sociologia, inclusive, tá? A gente vai falar da teoria do Estado e, obviamente, na filosofia também. É um pensador multiversado. E o que é que interessa para nós aqui anotarmos hoje e aprendermos hoje nessa aula? Interessa para nós fazermos a distinção entre Hobbes e entre Locke. Bom, então eu começo dizendo, qual que é a diferença básica entre John Locke e Thomas Hobbes? Enquanto Hobbes parte do princípio de que a natureza humana é egoísta, então essencialmente o homem é egoísta, o homem deseja o tempo todo adquirir bens e utiliza das mais diversas possíveis maneiras para poder adquirir os bens e as posses, né? Adquirir honras, riquezas, e pode inclusive utilizar da maldade e da estratégia para poder consegui-las. Para John Locke, o homem, por natureza, é alguém sociável, é alguém bom e que procura viver pacificamente entre os seus. Dito de outra maneira, se para Thomas Hobbes nós temos um cenário de guerra de todos contra todos, lembra aquela frase emblemática do homem é o lobo do próprio homem? Então, se para Thomas Hobbes nós temos uma sociedade o tempo todo selvagem, bárbara, para John Locke o homem é pacífico, é sociável, é bom, é amistoso. Isso não quer dizer que não haja na sociedade problemas do John Locke. Sim, há problemas. Só que eles podem ser resolvidos pacificamente com o uso correto da razão. Então, se o homem souber utilizar corretamente a razão, ele pode resolver seus conflitos de forma pacífica, ordeira e amistosa, sem apelar para a guerra, para os conflitos, para o embate. E o Locke confia nisso. Então, veja bem, essa é a primeira distinção que eu gostaria de apresentar. A possibilidade da convivência social através do uso ordenado da razão. Veja, então, tanto para o Thomas Hobbes quanto para o John Locke, existiria um estado de natureza onde os indivíduos viveriam antes do surgimento do Estado. Vamos repetir essa frase, essa informação é emblemática. Então, tanto para o Locke quanto para o Hobbes, então eles têm esse aspecto em comum, a sociedade civil, o Estado civil, ele surge depois do estado de natureza. Então, já existe um estado de natureza. Depois é que surge o Estado civil. Os dois têm isso em comum. Só que eles diferem no que diz respeito ao estado de natureza. Porque o estado de natureza para o Hobbes, ele é violento, como eu já disse, selvagem, e se não houver uma intervenção de uma força que venha salvaguardar os direitos naturais, as pessoas não conseguiriam viver em sociedade. Para o Hobbes.
O John Locke não. O John Locke já vai dizer, no estado de natureza, é possível, já no estado de natureza, o homem viver pacificamente. Não tem toda essa selvageria, essa barbárie que o Hobbes afirma haver no estado de natureza. Percebem a diferença? Acho que sim, né? Então, se no estado de natureza os homens já conseguem conviver de forma harmônica, pacífica, por que então que tem que ser inventado um estado civil? É a grande pergunta. E aí o Locke vai responder o seguinte: ora, o estado civil é necessário porque, embora o homem consiga viver pacificamente, harmonicamente no estado de natureza, vai chegar num determinado momento em que isso vai fugir do controle. Haverá conflitos que não serão possíveis serem solucionados sem a intervenção de uma força externa. E outra coisa, haverá, por interesse do homem, momentos onde a desigualdade irá imperar. Vamos dar um exemplo? O indivíduo lá tem uma porção de terra, tem uma propriedade, mas aquela propriedade que ele tem está improdutiva. Ele não produz nada, ele não cria nada e a terra está lá como uma propriedade que ele tem, mas que não é produtiva. O Locke vai dizer, olha, é necessário que haja aqui uma redistribuição dessa propriedade para que aquele que esteja morrendo de fome e queira trabalhar nessa terra possa fazer o uso da mesma. Então é a necessidade da intervenção de forças para poder fazer uma justa distribuição de algumas coisas, por exemplo, como a propriedade, mas tornar mais justa a vida em sociedade. Então, o que o Estado tem que fazer? Ele tem que garantir os direitos individuais e, ao mesmo tempo, prezar pelo bem comum. Só que, ao mesmo tempo, o Estado, para o Locke, só deve intervir nos momentos de profunda crise, nos momentos em que for realmente necessário intervir. Caso contrário, o Estado tem que interferir o mínimo possível na vida individual. Isso aqui é fundamental. Eu vou ler para vocês um trecho da obra do John Locke, segundo ensaio sobre o governo civil, no capítulo 8. Tá? Segundo ensaio sobre o governo civil, capítulo 8. Diz o John Locke, e assim, cada indivíduo, ao consentir com os outros em formar um corpo político com um governo, coloca-se a si próprio sob a obrigação em relação a todos os outros membros dessa sociedade de se submeter à determinação da maioria e de aceitar suas decisões. Caso contrário, esse pacto original pelo qual ele e os outros formam uma sociedade não significaria nada e não seria um pacto se ele permanecesse tão livre e tão sem obrigações quanto se encontrava no estado de natureza. Nesse sentido, não tem diferença entre Hobbes e Locke. Os dois vão partir do princípio que é necessário estabelecer um pacto social. Correto? Só que qual a diferença desse pacto? Para o Hobbes, esse pacto é um pacto absoluto, onde o rei detém o total monopólio da força e o seu poder é ilimitado. Mas para o John Locke, não. O poder do soberano, ele é limitado. Principal diferença aí, no pacto. O pacto que eu estabeleço com o soberano para o Hobbes é um pacto onde eu transfiro para ele toda a minha força, toda a minha liberdade. Já para o John Locke, eu não transfiro, eu só concedo. Concessão é diferente de transferência. Isso é informação importante de anotar. Então, nós temos para John Locke concessão, eu concedo para você, mas você fica com essa concessão por um tempo, depois você me devolve se for necessário. Para o Hobbes não, é transferência, eu transfiro para você. Pronto, é teu. Vamos dar uma explicação do que é essa concessão. Imagina, por exemplo, uma rádio comunitária. Uma rádio comunitária, você tem a outorga da rádio, ou a concessão, ou a licença, tanto faz. A pessoa, quando recebe uma concessão para administrar uma rádio comunitária, ela tem essa concessão, mas ela não é dona da rádio. Ela só tem autorização do Ministério das Telecomunicações, das Comunicações, para trabalhar por 10 anos, por exemplo, administrando aquela rádio, mas não é dela. Isso é uma concessão. Diferente da transferência. Quando você transfere para alguém, então você está delegando para aquela pessoa o poder absoluto. Então, não esqueçam, para John Locke não é uma transferência, é uma concessão, ok? E esse poder permanece com o governante até que ele consiga atender os anseios do povo, da sociedade. Se não conseguir, o poder volta para o povo. Perfeito até aqui? Alguma pergunta? Muito bem, vamos lá. Quais são os poderes que existirão no Estado Civil para o John Locke? Pergunta, vou repetir. Quais são os poderes que existirão no Estado Civil para John Locke?
Os poderes são três: o poder executivo, poder legislativo e o poder federativo. Executivo, legislativo e federativo. Então Locke é o primeiro a admitir que não há um poder supremo nas mãos do rei, do soberano. Mas esse poder tem que ser dividido entre outros da classe governante. Então tem o executivo, ao qual o rei pertence, tem o legislativo, ao qual pertencem os deputados, certo? Nas assembleias, nas câmaras. E por último tem o poder federativo, que é responsável por julgar os atos do soberano. Então o que faz o poder federativo? Julga o próprio soberano, o rei. Então o rei tem um poder limitado e as suas ações são julgadas pelo poder federativo. Gente, tudo isso está no livro O Segundo Ensaio sobre o Governo Civil. Segundo Ensaio sobre o Governo Civil, do John Locke. Então vamos aqui. Enquanto por um lado nós temos Thomas Hobbes, sabe, dizendo que o homem tem uma natureza selvagem, por outro nós temos John Locke, que diz que o homem tem uma natureza pacífica. Por favor, eu estou resumindo aqui, de forma totalmente geral, uma coisa que o cara demorou um tempo para escrever e que desse tempo de reflexão surgiram 2 livros. Então é tudo resumido mesmo. A gente só tem uma aula por semana. Vocês têm que compreender isso. E se eu não falar rápido às vezes, já era, acabou a aula, tá? Então, às vezes eu tenho que correr mesmo. Então, por um lado nós temos o Thomas Hobbes, natureza selvagem. Por outro, John Locke, natureza pacífica. Segunda coisa interessante. Por um lado nós temos Thomas Hobbes dizendo que o poder do governante é absoluto, é ilimitado. Por outro, nós temos John Locke limitando o poder do soberano. Perfeito? Por um lado, nós temos Thomas Hobbes dizendo que o Estado Civil é necessário para conter a luta de todos contra todos. Por outro lado, nós temos John Locke dizendo que o Estado Civil é necessário para poder coibir as ações exageradas, as injustiças sociais e os atos que possam surgir de desvio de conduta ou de imoralidade dentro do estado de natureza. Então, por isso que o Estado Civil é necessário. E para finalizar, outra coisa que é importante. Por um lado, nós temos Thomas Hobbes dizendo que o Estado deve vigiar o pensamento religioso. Por um lado, nós temos John Locke dizendo que o pensamento religioso deve ser livre e não deve ser perseguido. As pessoas têm direito de, através da religião, terem as suas crenças, acreditarem no que quiserem e não serem perseguidas por isso. E muito menos o Estado interferir nas ações religiosas, correto? Então, isso aqui é o básico para a gente poder compreender essa distinção entre John Locke e Thomas Hobbes. Primeiro Thomas Hobbes, depois John Locke. Ok?